As frutas são grandes. Eram essas as frases. Josué, o único que chega e diz: nós temos condições de vencer sim, se Deus está conosco. Quer dizer, eu estou só resumindo, tá? Depois vocês busquem lá, que é quando eles vão invadir, quando eles chegam até Canaã, né? Os povos pagãos do passado, por incrível que pareça, eram de grande estatura, tá? Grande estatura. Quando eu falo de grande estatura, é só você medir, tá? Og, rei de Bazã, a cama dele, se eu não me engano, era de ferro. E a medida da cama dele era bem grande. O que eu quero dizer com isso? Se você observar os templos pagãos, quando eles dizem que os reis, os faraós e tudo mais eram descendentes dos deuses, eles são retratados com grande estatura, tá? Aí você vê o povo de hoje em dia tentando imitar os templos pagãos e eles acabam fazendo templos para pessoas de grande estatura, porque se você olhar os portais de entrada, eles são altos. Então, o paganismo é muito profundo. É um negócio assim que, entendeu? Eu coloquei uma foto aqui, Mar do Japão. É um grupo de mergulhadores. Eu não sei se essa foto aparece para vocês. Ela está do lado esquerdo, tá? Mas ela está em azul, né? Mar do Japão. Aquilo ali é um pedaço de uma escada de um templo. A escada é gigante, entendeu? Coloquei uma imagem ao centro, que eu também não sei se está aparecendo para vocês, porque para mim a situação aqui não está me mostrando no outro computador. Ao centro tem uma imagem de uma pessoa de grande estatura, de uma mongol, né, se eu não me engano, de uma tribo mongol. Quer dizer, isso era comum no passado. E essas pessoas de grande estatura, elas eram vistas, né, como descendentes diretas dos deuses. Então os templos eram feitos para eles, para os descendentes dos deuses, né? Vamos falar um pouquinho sobre Mitra. Pedrosa, acena para mim se a imagem estiver aparecendo para você. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre mitraísmo, tá? Coloquei uma imagem do lado esquerdo. Ela é talhada na, na rocha, né? E ela mostra uma pessoa que ela parece que tem uma coroa com várias pontas, né? Eu já vou fazer uma comparação para vocês irem pensando depois, tá? Pensem do lado esquerdo, né, nessa foto, observa que se você colocar a Estátua da Liberdade do lado dessa imagem, vai ficar muito parecido. Vai ficar muito parecido, tá? Tá escrito ali, tá? Tá em outra língua, eu não sei se isso aqui é latim, tá escrito Deus Sol Invicto, ou Invencível, né? Deus Sol Invencível. Tá? Isso é da própria religião do mitraísmo. Se vocês pegam a Estátua da Liberdade e colocam do lado, tá muito parecido. Tá? Bem, a história do mitraísmo contra que Mitra matou um touro. Se eu não me engano, ele bebe o sangue do touro. Tem todo um ritual que ele faz depois que ele mata o touro, tá? Mitraísmo foi uma religião de mistérios, nascida na época helenística, provavelmente século II a.C., no Mediterrâneo Oriental, tendo se difundido nos séculos seguintes pelo Império Romano. Tem-se pouca coisa sobre a história do mitraísmo. Eu tive muita dificuldade para conseguir entender de onde foi que o mitraísmo saiu. Eu só consegui pegar ligações por causa da referência ao Deus Sol, tá? Por causa da referência ao fogo, tá? Eu quero deixar uma coisa aqui para vocês estudarem depois. Todas as vezes que vocês verem vamos falar um pouquinho do Homem de Ferro. Todo mundo aqui conhece o filme do Homem de Ferro, né? O primeiro capítulo, a primeira cena, né? As primeiras cenas, né? Do filme Homem de Ferro. Se vocês repararem bem, primeiro que ele é o herói da humanidade, né? Ele é o herói da humanidade. Se vocês observarem as primeiras cenas, o que o Homem de Ferro faz nas primeiras cenas? Ele é um ferreiro.
ele trabalha, ele domina o fogo e ele é um ferreiro. Tanto que ele faz a armadura e aquela coisa toda. Se vocês forem entender que tipo de alusão que está sendo feita ali naquele início do Homem de Ferro, quem era ferreiro no Antigo Testamento? A tribo de Caim, tem estudiosos que dizem que o nome da tribo de Caim era a tribo do fogo. Então, quem é o Homem de Ferro? Se você for parar para pensar, quem é ele? Primeiro que ele é o salvador da humanidade. Depois ele trabalha com fogo. E depois ele é ferreiro. Quem é o Homem de Ferro? Esse tipo de coisa é para você perceber. De quem o diretor, quem escreveu a história do Homem de Ferro está falando. Tá? Então, mitraísmo. Quando você vê ali uma alusão ao Deus Sol, e depois você vê que a cruz ela é um símbolo, né, que está voltado para um passado distante, né, ligando a dominação do fogo, né, você vê a mesma coisa no mitraísmo. É o Deus Sol. O Deus Sol tem o seu filho, que é um dominador do fogo. E que trabalha muito bem com metais. Entendeu? Então, esse tipo de ligação você tem que conseguir fazer, tá? As coisas não estão aí por acaso. Não é história em quadrinhos simplesmente, tá? Características do mitraísmo, tá? Obviamente, os sacerdotes de Constantino fizeram uma adaptação e fundiram as crenças, tornando difícil a separação. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem características do mitraísmo dentro do cristianismo. E o negócio foi tão fundido que fica difícil você conseguir separar as coisas depois, entendeu? Demora anos para você vir descobrindo detalhe por detalhe, aí separa. Aí pega mais um pouquinho e separa. E passa daqui a um ano aquilo que você achava que já estava 100%, você descobre que ainda ficou faltando coisa. Ainda tem coisa do mitraísmo que você ainda faz, entendeu? Por quê? O trabalho que o anticristo Constantino fez foi um trabalho muito minucioso. Tá? Algumas peculiaridades do mitraísmo foram agregadas ao cristianismo. Por exemplo, desde a antiguidade, o nascimento de Mitra era celebrado em 25 de dezembro. Então não é para ninguém ficar desesperado. Eu já peguei, vamos chamar de cristãos, né? Eu não quero definir a religião para não parecer preconceito, mas não é preconceito. Eu já vi cristãos ficarem desesperados em saberem que Mitra é celebrado no dia 25 de dezembro. Falam, não, peraí, é dia 25 de dezembro e agora? E Cristo não é dia... Estuda, gente. Cristo, não tem nada que ligue Cristo ao dia 25 de dezembro. É só estudar, gente. Não tem que ficar desesperado com isso. Nunca teve. Isso daí foi uma coisa que a religião cristã apresentou a você desde pequeno. Se você estudar, você vai descobrir que não tem nada que liga dia 25 de dezembro. Então não tem que ficar desesperado com isso. Tá? O ritual de iniciação na religião mitraica consistia em levar o neófito. Esse termo neófito, eu acho que eu já ouvi o Pedrosa uma vez falando que ele é usado em alguns rituais da maçonaria. Depois o Pedrosa me corrige, porque eu não me recordo. Tá, mas eu acho que esse termo neófito também é utilizado em alguns rituais da maçonaria. Então, consistia em levar o neófito até o altar de Mitra, amarrado e vendado. Isso daí eu já ouvi o Pedrosa falando. Isso aí realmente tem muita semelhança. Amarrado e vendado, onde o sacerdote oferecia a ele a coroa do mundo, colocando-a sobre a sua cabeça. O neófito deveria recusar a coroa e responder: Mitra é minha única coroa. Eu acho que isso dá para comparar, tá, com alguns rituais da maçonaria e outros pagãos, né? A ceia mitraica seria um culto pagão, né, a Mitra, né, onde os seus devotos periodicamente cultuam com um tipo de ceia. Vamos ser um pouquinho mais exato. Homenageiam com uma cerimônia onde comem pão e bebem vinho, em
memória de seu feito. Que feito? É o feito em que Mitra mata o touro, tá? E bebe o sangue. De acordo com a mitologia, Mitra matou um boi, né? Ou um touro, né? Com suas próprias mãos e se alimentou com sua carne, que seria comparada ao pão, né? E bebeu o seu sangue, que seria comparado ao vinho. Não é para ninguém ficar assustado com isso, tá, gente? A coisa foi feita de um jeito para ficar bem parecido, tá? Sabemos que não praticamos a ceia judaica, pois não comemos carneiro, nem pães asmos, nem ervas amargas. A maioria das igrejas não bebe nem vinho. Quando eu digo nós, eu não estou falando eu e você, tá? Eu estou falando de um modo geral, tá?